Alguém assistiu? Bom dia, segundo ano. Para quem não assistiu, eu recomendo que vá assistir lá. Mas antes que vocês façam figurinha, eu vou fazer figurinha. Eu já fiz figurinha e vou mandar para vocês a figurinha da introdução do vídeo. E na hora de fazer a edição, acabou a Alessandra não se atentando, né, na introdução e acabou ficando muito esquisito a introdução do meu vídeo. Tá muito engraçado. Então, eu vou lá depois, eu vou mandar para vocês as figurinhas, porque eu não tenho frescura com isso. A figurinha que eu fiz, eu brinco, eu mando. Um momento vocês vão falar comigo pelo PV, eu vou acabar mandando mesmo. Então, antes que vocês façam, eu faço, tá? Não, não pode entrar, não pode entrar. Tem aqui um monte de aluno. Posso entrar? Não, sem e-mail institucional não pode entrar. Lembrando que, para quem já conseguiu, ótimo. Para quem não conseguiu, eu preciso fazer uma live com vocês, mas já foi orientado. Pega o e-mail institucional Google, porque eu tenho o Microsoft, tenho o Google. Para quem tem computador, é que vocês não se atentam a isso, porque quem paga a conta é a mamãe e papai, então a gente se atenta nessas questões. Quando eu tenho meu computador, eu preciso do pacote Office. E para que eu tenha esse pacote Office, eu tenho que pagar muito dinheiro para a Microsoft. Quando eu tenho meu e-mail institucional de aluno, eu acho que durante um ano ou mais, vocês têm o direito ao pacote Office. Então, quando eu entro na Secretaria de Educação, eu só tenho vantagens. Qual é uma das vantagens? Pô, eu tenho meu e-mail institucional Google. Eu posso adicionar no meu celular e tenho a conta institucional e eu tenho a minha conta também, que é a que eu sempre cadastro quando eu entro, quando eu compro um celularzinho. Eu vou entrar lá no Drive, adicionar a conta, coloco a conta, essa institucional, entro, faço lá a sincronização no celular e aí eu posso trocar a qualquer momento também. Até os formulários já estão vindo pedindo um e-mail institucional, né? Fechou. Quando eu mandar o Meet, vai vir uma caixa de diálogo com os 2 e-mails que você já acessou pela Google. Vocês vão colocar o institucional e aí vocês não precisam ficar pedindo permissão para entrar nas aulas, tá? Da Microsoft, eu posso baixar o pacote Office no meu computador e fico um ano sem ficar me preocupando em ter que comprar o pacote Office. Então, quer dizer, eu vou ter todos os apps da Office, lá do Microsoft, instalados no meu computador. Eu não sei aluno, mas eu sei que professor, a gente consegue instalar em até 5 computadores. Aluno, eu não sei se também pode instalar até 5 computadores. Mas eu acho que é uma vantagem, tá? Então, assim, entra na sede. Fora que vocês também têm o boletim também lá na sede. Vocês vão ter todos os materiais que é de vocês, mais o e-mail institucional, tá? No computador, como que eu entro, Pro? É simples também. Vocês vão entrar, abrir uma aba no computador, entrar pelo Google, tem ali o Google, clica Google, vai ter lá o login, fazer login, e-mail institucional de vocês, entrou, aí vocês abrem o WhatsApp numa outra aba, clica no link, ele vai direto para o Meet com o seu e-mail institucional também, tá? Então não tem muito segredo. Era para vocês já estarem fazendo isso já faz um ano, mas infelizmente foi aquele negócio, eu vou enrolar mais um ano, vou enrolar. Hoje que veio aluno perguntar para mim que não sabia qual e-mail institucional que tinha, né? Qual que era o RA, hoje, um ano depois. Então, vocês têm que se atentar a isso, tá? Eu vou começar a aula, vou lembrar um pouquinho o que foi aconteceu semana passada, lembrando que a gente está num momento agora, em relação à calorimetria, que fala muito no dia a dia de vocês. A gente vai tá discutindo algumas coisas, e um dos fatores que mais cai em provas é o ciclo do carbono. Então, quando eu começar a compartilhar a tela com vocês e começar a fazer a aula, eu acho que vocês deveriam guardar isso para vocês. Principalmente, se tiver alguma dúvida, vocês falarem com a Pro de... Não! A Pro de vocês de biologia. Eu tinha um Marcão, essa aula foi feita com o Marcão, tá? Se tiver, porque assim, algumas questões biológicas, você sabe muito bem que eu vou dar uma pincelada, porque não é a minha área. Por mais que eu entenda, não é a minha área de trabalho. Então, eu vou dar uma pincelada, não vou deixar nenhuma informação vazia, porém, um aprofundamento sobre isso, vocês vão poder tirar com a Pro de Química, de Biologia de vocês e com o Erolzinho. E por que eu falo para vocês fazerem isso? Porque, normalmente, vestibular, vestibulinho, sempre cai essas questões do ciclo do carbono, tá? Questão ambiental, ela está muito ligada a qualquer prova externa, qualquer uma. Porque
A palavra hoje, as palavras hoje que a gente fala na questão da modernidade, está relacionada a 1000% a questões ambientais, porque a gente tem que começar a pensar nas questões ambientais, tá? Vou compartilhar com vocês. Travou? Não. Vocês estão vendo a minha tela, galerinha? Sim, sim, sim. Ótimo. Eu não sei se está travando para vocês, mas aqui no meu computador parece que toda hora dá um delay, sabe? Então eu vou começar aqui. Não, fala pro coleguinha que não vou. Fala, coleguinha, a professora hoje tá virado bicho, só deixou um entrar sem querer. Hoje não é dia. Vamos lá, galerinha. Escola Coab Inácio Monteiro 3. Lembrando que nós estamos falando de fatores ambientais, fatores do dia a dia. Então, a gente sempre vai estar falando na questão do agravamento, da questão do clima. Não tem como você falar de termodinâmica e não relacionar isso com o ambiente, ainda mais porque a gente fala da questão de sensação térmica. Ontem eu estava em Piracicaba e lá não estava quente, mas parecia a sensação térmica era muito grande, porque parece que a radiação solar lá, a questão da inclinação também do sol, a questão de que lá a atmosfera está muito mais limpa que a atmosfera aqui, parecia que os raios solares lá estavam muito mais intensos do que aqui. Alguém já, acho que eu acredito que vocês já tenham tido isso, de vocês estarem num local e aí falar assim, pô, mas o sol aqui queima mais do que onde eu moro. E a gente vai entender o porquê. Aqui em São Paulo, por que o sol de lugares onde a questão ambiente, né, é muito melhor? Parece que a radiação solar, os raios solares queimam muito mais do que quando a gente está aqui em São Paulo, né? Conteúdo, avaliação de hipóteses sobre a causa e consequência do aquecimento global. Analisar o uso de diferentes combustíveis, considerando seu impacto no meio ambiente. Caracterizar efeito estufa e camada de ozônio, sabendo diferenciá-los, debater e argumentar sobre a avaliação e hipóteses acerca do aquecimento global e suas consequências ambientais. Antes da gente começar, eu preciso saber de vocês qual é a opinião de vocês em relação a isso e o que vocês conhecem sobre a questão de aquecimento global. Não, vou negar, Cauane. Fala lá para a Cauane que não rola hoje, tá? Eu vou mandar pelo chat e vou mandar pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp é tão ruim que vai demorar uma vida. Mas eu vou mandar no chat um linkzinho. Vocês vão entrar lá no chat, copiar o link, e vão clicar. Se eu não me engano, vocês já fizeram o Mentimeter, que é aquele das palavrinhas, que as palavrinhas vão se formando, e vocês irão colocar pelo menos duas, tá lá no chat, tá? Vocês irão colocar pelo menos duas palavras para responder essa questãozinha aqui. Vou entrar no Mentimeter. Foi. A pergunta é: quais os principais agentes que colaboram com o aquecimento global? Vocês irão lá, clica no link que eu mandei lá no chat, escrevam lá pelo menos duas palavras de o que você acha que colabora, que acaba interferindo na questão do aquecimento global, tá? Vamos lá, galerinha. Só duas pessoas até agora. Vamos, galera. Deixa eu responder aqui a Cauane, responder a Lana, responder aqui também o bonitão, que falou que não conseguiu hoje, que descobriu que não dá para baixar o Meet no celular dele. Liga o microfone, gente, que eu estou num silêncio absurdo. Alguém mais respondeu? Segundo ano. 5 pessoas? 7 pessoas? Vamos lá, vamos ver quais palavras que vocês já colocaram. Desmatamento, poluição. Oi, Jamile, pode falar. Nada não, deixa quieto.
Olha lá as palavras surgindo. Metano, metano também, o CO2, mas CO2. Vamos lá, galerinha, vamos colocando lá, mais 5 minutinhos. Para quem estiver conseguindo abrir a tela, dá uma olhada lá. Conseguiram? 25. Acabei de responder. Ah, Maria, já era, gente. Eu vou parar aqui, porque vai dar um away isso daqui, mas eu não vou mudar, não vou voltar atrás. Desmatamento. Mas, assim, o desmatamento sozinho, por si só, não é o colaborador do aquecimento global, não, hein? Poluição, CO2, metano, combustíveis fósseis. Tem alguém que colocou combustíveis fósseis com C e o negócio ficou horroroso. A queima de combustível, indústrias, ótimo, ser humano, queimadas em floresta. Olhem lá as palavras aparecendo. Bonitinho. E acabou. Parei. Vou voltar lá para o Meet. Bom, uma das palavras que mais apareceu lá foi o desmatamento, né? Mas, de certa forma, por mais que a gente fale que o desmatamento é um dos maiores causadores, a gente tem a questão de que a gente brinca muito, o Marcos brincava muito com isso, eu também brincava, a gente falava que a questão do desmatamento da Amazônia não é só a questão do aquecimento, ela é o sovaco da Terra, né? Então ela consegue manter ali o equilíbrio térmico do planeta Terra. Se desmatar, a gente já tem, vamos pensar na linha do Equador, né? Que é a parte mais gordinha da Terra. Onde a incidência solar, para falar a verdade, ela é mais intensa, ela é mais reta, de certa forma, tá? Então, vamos pensar que se naquela linha do Equador ali, eu já tenho um ponto dele, que é o nosso Saara, areia amarela, né? É a questão de que aquela região toda, ela absorve e ela reflete muita luz. E eu tenho do outro lado o sovaquinho da Terra, que é a nossa Amazônia, a floresta amazônica. A floresta amazônica, ela consegue, a gente não pode falar que ela é o pulmão da Terra. Por quê? Ela produz, sim, oxigênio, mas ela produz oxigênio suficiente para o seu próprio uso. As árvores precisam respirar também, gente. Então, ela consegue, na hora da faz a fotossíntese, ela, sim, absorve o carbono e emite oxigênio, porém, ela também precisa. E os animais que estão ali? Eles precisam do oxigênio. E a gente tem que lembrar que os insetos também respiram. Então, todo aquele bioma, aquela questão de que ela é o pulmão do mundo, não, ela é o sovaco, ela precisa estar naquela região, ela precisa, sim, ter árvores ali para poder ter o equilíbrio térmico do nosso planeta, e ela não, mas a questão dela absorver todo o carbono que a Terra, que a gente acaba produzindo, ela não faz isso não, tá? Então, o que seria o ciclo do carbono? O carbono é um elemento... A gente fala que o carbono é um dos elementos que mais existem no universo, porque ele é volátil. Ele consegue fazer até 4 ligações químicas, né? Então, ele consegue fazer essas ligações e consegue fazer um outro material. Então, o carbono, ele é, sim, um dos materiais químicos, uma das coisas que mais tem no universo. E no nosso planeta também. Então, tudo que se a gente parar para pensar, nós consumimos carbono, não só por uma questão de estar fazendo a quebra química, mas também na questão de que a gente se alimenta. Então, toda vez que existe uma quebra química, uma troca, a gente acaba emitindo carbono, a gente produz carbono também. O carbono, a gente pensa, se vocês param para pensar, ele é um material dos mais voláteis, ele é um dos materiais que mais existe na natureza, no universo, e aí vai vir aquela pergunta idiota, mas, pô, se o carbono é um dos materiais que mais existem no universo, por que a gente não acha o diamante tão fácil?
Porque o diamante, quando vocês chegarem no terceiro ano, a gente começar a falar da questão de estrutura química, da questão atômica, o carvão mineral e o carvão vegetal, eles são carbono. Simplesmente é o carbono. O diamante, ele é formado por carbono, porém, ele esteve naquela questão da construção dele, ele é o carbono mineral. Ele precisou de muito tempo, sob uma pressão muito grande, e também na questão da temperatura. Então, ele acabou mudando a sua estrutura, deixou de ser o carvão e virou simplesmente o diamante translúcido. Dá para fazer esse processo em empresas também, só que o diamante não é um diamante mais translúcido, é um diamante simplesmente por corte. Então, quando eu falo que eu tenho lá uma broca diamantada, é uma broca, sim, de diamante, que foi feita por carbono, sob pressão, e que ela simplesmente vai entrar na mesma frequência do vidro e vai conseguir cortar o vidro. Mas isso esse mesmo diamante eu não posso colocar numa aliancinha, porque ela não vai ter valor comercial tão bom quanto um diamante puro, que ficou lá sob pressão durante um bom longo tempo, e ela questão do calor também. Então, esse carbono se transformou em diamante. Tudo bem? Vocês estão aí? Tudo bem. Nossa, que tédio, né? Então, quando a gente fala da questão do ciclo do carbono, a gente fala da questão de que nós produzimos, as plantas produzem, os animais produzem carbono, e ele tem a sua questão de ciclo, ele tem que ir para a atmosfera, ele tem que se transformar em outro produto e voltar para a gente. Mas tudo isso, ele tem um tempo dele para fazer isso. Não simplesmente não posso fazer acelerar. E que é o que nós estamos fazendo, tá? Então, aqui, ó, o carbono, ele está na nossa biosfera, nossa litosfera. Quando a gente começa a consumir ele vai para a atmosfera e ele vai ficar ali. Fazendo o quê? Deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui. Ele simplesmente vai fazer com que essa camada, essas raios solares, não venham numa intensidade tão grande assim, que é o que eu estou falando para vocês em relação a Piracicaba, São Paulo. Então, ele vai filtrar uma parte dessas radiação solar, e a outra parte ele vai fazer o quê? Ele vai fazer como se fosse um efeito estufa, fazendo com que a gente consiga equilibrar aqui na Terra a questão da temperatura, deixando ela amena. Porém, se eu faço com que esses raios solares também não cheguem com a mesma intensidade, a gente começa também a não produzir calor, tá? Então, afinal, o que é o ciclo do carbono? O ciclo do carbono é um ciclo bioquímico, quer dizer, tem a questão biológica e tem a questão química. Eu consigo fazer o quê? Renovar ele. Eu transformo o dióxido de carbono em carbono. E aí ele vai ficar fazendo esse ciclo. Então, quando a gente se alimenta, quando o bichinho tá lá, vai para aqui. O ciclo do carbono, ele começa por aqui, ó. Tem a questão da fotossíntese das algas marinhas, que aí, essa sim, produz oxigênio pra gente, para toda a Terra. Ela faz essa questão da troca, tá? Então, aqui, ó, troca de gases com o oceano, que são as algas. Ela vai fazer sua fotossíntese. Vocês lembram lá do Marcão, fotossíntese, vai transformar uma coisa em outra. Essa parte desse carbono, ela vai ser absorvida pela Terra, e tem a questão da camada também, ela vai fazendo várias camadas. Lá na profundeza, vai começar a aquecer, vai subir em forma de gás, vai subir, vai fazer de novo tudo. Aí tem a questão também dos animais. A planta vai fazer a fotossíntese, ela vai transformar o carbono em oxigênio. O bichinho vai comer essa planta, porque ela vai estar verdinha, e vai transformar também lá dentro do seu corpo o oxigênio em gás carbônico que vai ser emitido. E vai fazer esse ciclo. Qual que é o porém? A gente emitir muito gás carbônico fora esse ciclo, sem respeitar esse ciclo do gás carbônico. Ok? Por que bioquímico? Porque tem essa questão de transformação. Ciclo biológico e físico do carbono. Então, ele tem um ciclo biológico, que é o que eu falei da questão da alimentação, da questão das plantas.
Tem o físico, que é a questão química, física, da questão da energia do carbono, que ela consegue fazer a transformação de um elemento para o outro, e a questão do químico, que é essa questão do dióxido de carbono para o carbono e assim por diante, tá? Depois vou mandar todo esse negócio para vocês. É que essa aula eu fiz com o Marcão da outra vez, tá? Tem o geológico, ciclo geológico e o ciclo biofísico do carbono. O carbono se compõe, o ciclo está presente na Terra há bilhões de anos. Quer dizer, quando começou a formação da Terra, lembra? Lá no começo, aquela bola de ferro extremamente incandescente, ela começa a diminuir a temperatura, ali ela já começa a fazer condensar ali o carbono, porém, depois de um tempo, ela começou a fazer as divisões, começou a criar-se plantas, essas plantas morreram, foram sedimentadas, ali naquela sedimentação se transformou no carbono. Então, quer dizer, os combustíveis fósseis é nada mais, nada menos do que o carbono. Então, quando eu falo de petróleo, eu falo de carbono, tá? O carbono se compõe em ciclo que está presente na Terra há bilhões de anos, em constante renovação. Lembrando que ele vai, volta sempre, tá? Justamente por isso, os estudiosos dividem sua movimentação sempre em relação à sua temporalidade na área de afetação. Então, quando eu faço... Você já ouviu falar do carbono 14? Gente? É o que, professora? Carbono 14? Eles falam assim, quando eles fazem um estudo de... Vocês não sabem disso? Os antropólogos, né, quando eles querem fazer, justamente datar alguma coisa, eles sim pegam lá do Egito. E eles precisam fazer o carbono 14. Eles pegam esse material e vão fazer a linha de carbono dele, para ver essa composição dele, para ver aonde ele está nessa questão do ciclo, tá? E eles conseguem datar. Porque não adianta se a gente parar para pensar hoje, a gente consegue datar tudo, a gente coloca lá, eu fiz essa live, então hoje, dia 19/4, eu tenho uma datação. Porém, algo que se passou muito tempo, eu não tenho essa datação. Fora os ossos. Então, para mim saber se aquela pessoa viveu tal período, eu preciso fazer um estudo de carbono 14. Que eu vou fazer o quê? Eu vou calcular justamente a quantidade de carbono e qual ciclo do carbono que aquela pessoa estava vivendo. Quando eu vou falar também na questão estrutura planetária, então, tipo assim, eu vou saber mais ou menos quanto tempo a Terra tem, quanto tempo aquela região tem, quando a gente vai no Grand Canyon, ela tem várias faixas, várias cores, né? Então, eu consigo datar ali pelo carbono também daquele momento. Então, se foi um momento onde teve um aquecimento muito grande, onde teve uma questão de muito carbono, lembrando que ele vai e sedimenta depois. Então, eu vou saber aferir ali, mais ou menos, em que período que houve aquela movimentação da Terra. Então, quando a gente vai num local onde tem uma montanha, principalmente na pedreira, se você rachar a pedreira assim, ela tem várias faixas. Então, eu consigo calcular mais ou menos o período de cada faixa ou daquela pedreira, simplesmente calculando essa questão do carbono. Então, o carbono, por ele ter a sedimentação, eu vou fazer sempre isso. Então, o carbono, ele compõe o ciclo da Terra. Então, eu consigo datar simplesmente analisando o carbono daquele objeto. Então, o carbono 14, que é uma forma de datar o elemento tanto pré-histórico quanto o mais moderno, eu vou fazer o estudo do carbono 14. Eu vou lá e vou sedimentar ele, vou conseguir marcar quanto tempo ele tem, justamente calculando essa questão do carbono, tá? Em outras palavras, faz parte da biofísica, remete a interações entre atmosfera e biosfera. Lembra que eu falei? Ele sobe, ele é mais pesadinho, ele cai, ele sedimenta. Então, eu consigo fazer isso daí. A biofísica, ela vai fazer a datação e vai entender o ciclo que a Terra passou justamente para a datação do carbono. Quanto maior carbono, tanto em árvores quanto na questão sedimento,
eu sei que naquele período houve um aquecimento muito grande, ou talvez uma diminuição muito drástica na temperatura, aonde os objetos, aquele material orgânico que estava ali, simplesmente morreu, sedimentou, e aí eu consigo datar ali também se houve um aumento muito grande na temperatura ou uma baixa muito grande, muito drástica na temperatura, tá? Tudo isso pelo carbono. Afinal, somos feitos, tudo aqui tem carbono, tá? Então, tenha em mente que o carbono é devolvido na mesma intensidade e velocidade em que ele é absorvido pelos seres. Então, assim, se eu emito numa velocidade muito grande o carbono, ele vai ser devolvido na mesma velocidade. Esse carbono que estamos aqui respirando no ar, ele está aqui há bilhões de anos. Então, o mesmo carbono do qual os dinossauros respiraram, eu estou aqui respirando também, porque ele é emitido e devolvido na mesma velocidade. E ele vai sedimentar, vai voltar. Se eu estou fazendo a queima de material fóssil, se eu estou usando combustível, que o petróleo ele demora bilhões de anos para poder ser formado, e é carbono puro, quer dizer que é o mesmo carbono que os animais daquele período estavam respirando. Então, esse ar que foi respirado há bilhares de anos, eu estou respirando ele de novo. Esse mesmo carbono está aqui, ó, indo e vindo na mesma velocidade. Só que, qual que é a diferença? Quando a gente fala de um período onde não tem uma queima muito grande, ele foi emitido muito vagarosamente, somente para a questão dos vulcões, da alimentação dos animais daquele período, na questão da fotossíntese daquele período. Mas se eu estou retirando um material que estava lá no fundo da Terra e estou fazendo a queima dele, emitindo ele, eu vou estar respirando uma velocidade muito maior, muito mais rápida, e devolvendo também esse carbono para a atmosfera numa velocidade muito maior. E ele não consegue fazer o quê? Metabolizar, ele não consegue fazer o ciclo dele na velocidade que ele deveria fazer. Fazendo o quê? Sedimentando na nossa atmosfera e atrapalhando assim a nossa vida, tá? Mas voltando aqui. Etapas do ciclo do carbono. A ciência estima que a renovação total do carbono atmosférico acontece em 20 anos. A renovação total, quer dizer que ele vai fazer a renovação, vai voltar lá e voltar, deveria ser em 20 anos, tá? Tendo em vista suas diferentes etapas biológicas, atmosférica, biosfera, terrestre, oceano e interior da Terra. Para cada um também existe esse tempo temporal. Na atmosfera é muito mais rápido, na biosfera vai demorar um pouco mais, no oceano a questão de fotossíntese, então demora um período um pouco mais longo, né, menos do que da Terra, e no interior da Terra, que para falar a verdade ele tem que viajar do interior da Terra para cima, tá? Aqui tem um esqueminha falando sobre o ciclo do carbono. Lembra que eu falei? Se a gente for falar a questão biosfera, o que seria biosfera e litosfera? A questão terra, tá? Terra, atmosfera e biosfera. Litosfera, biosfera e essa primeira atmosferazinha aqui que eu não lembro não. Então, o carbono tá lá. Lembrando que eu faço o quê? Faço a fotossíntese da plantinha. A plantinha tem um monte de carbono, morreu, ela fica lá, ó, sedimentando. Então, a Terra, ela tá aqui embaixo. Tem na parte exterior também? Tem na parte exterior também. Porém, tem uma quantidade muito grande sedimentada. Ela pode sair tanto por forma normal, porque é um gás leve, ele vai sair devagarzinho por todas as camadas da Terra, tanto como uma explosão de um vulcão. E aí vai ser uma quantidade bem maior. Ela vai sedimentar numa parte da atmosfera, formando nuvens e uma camada de dióxido de carbono lá, que vai fazer o quê? Vai fazer como se fosse um filtro para a gente, para que esses raios solares não entrem na mesma intensidade que deveriam entrar na Terra, já que a nossa atmosfera nos protege da radiação solar. Então, uma parte da radiação solar vai ser absorvida, a outra parte vai ser refletida pela nossa atmosfera. E vamos ficar somente com uma parte que não é de direito e que vai fazer com que também, como se fosse uma estufazinha,
fazendo com que toda aquela umidade daquela região faça esse ciclo, tá? E vai manter a temperatura entre 23 e 24 graus, que é a temperatura essencial para a vida. Tem uma camada muito grossa, São Paulo, de dióxido de carbono na nossa atmosfera. O céu não vai ser mais azul, ele vai começar a ficar o céu cinza, vai ficar uma sensação térmica de abafado. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Não está acontecendo nada. Vai ficar aquela sensação térmica de que parece que está abafado, ou a temperatura, a gente ainda brinca assim, nossa, está abafado hoje, não tem nem vento, né? Isso daí é um outro fator. Mas, porém, vai ficar extremamente quente. Nas regiões litorâneas, vai aquecer mais ainda a água, vai se formar nuvens que vai viajar, e aquela região um pouco mais frio vai acontecer aqueles furacões. Tudo isso por causa do quê? Por causa da camada de ozônio. Essa camada de ozônio vai ficar muito espessa e vai fazer com que aqueça para mais o planeta. Então, quando a gente fala do carbono, o carbono é essencial para a vida, extremamente essencial para a vida e para formações de vários planetas, o nosso planetinha também, para vários corpos celestes. Porém, o carbono em excesso, sem fazer essa questão do seu ciclo natural, normal, esse carbono vai fazer com que haja um sobreaquecimento no planeta. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estou só... Jamile, pelo amor de Deus, liga o microfone para falar comigo. Pelo menos a Mili. Ai, falou. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando em relação ao carbono? Sim. Sim. Lembrando que eu estou falando somente do carbono na questão ambiental, não estou falando do carbono na questão estrutura atômica, porque isso daí vai vir depois, tá? Mas vocês têm que entender que o carbono... Oi. Você falou assim que as árvores e as plantas, eu sei, elas faz faz a fotossíntese para elas, certo? Certo. Então, mas como que o oxigênio chega até a gente? Porque uma parte ela consome, outra parte ela é como se fosse aspirasse, entendeu? Ela simplesmente devolve para a natureza. Na natureza, vocês têm que entender o seguinte, ela só fica com aquilo que se é de direito. O único ser mesmo, né? Que usa o que não deveria usar para si é o humano. O restante, ele só usa aquilo que é de direito. Então, ela faz sim. Essa questão da fotossíntese, ela usa o oxigênio, ela emite gás carbônico, assim como a gente também faz isso, porém, ela precisa do oxigênio. Então, ela produz, né, o oxigênio, e aí ela vai usar somente aquilo que é de direito dela, para ela. O restante, ela vai devolver para a natureza. Então, é uma balança bem equilibrada. Ela não vai simplesmente pegar e se utilizar de algo que ela não vai precisar. Então, se eu aumentar um pouquinho a quantidade de oxigênio, sei lá, montei uma estrutura, uma estufa, e eu aumentar uma quantidade um pouquinho maior de oxigênio naquela estufa com uma planta lá, e ela perceber que ela está recebendo mais oxigênio do que deveria, ela morre. Então, a planta, ela se utiliza daquilo que ela precisa. Ela não vai se utilizar para mais em água, ela não vai fazer o desperdício da água, ela não vai fazer o desperdício do oxigênio nem do gás carbônico, ela só vai utilizar o que ela precisa. O que ela não precisa, ela devolve para a natureza. Entendeu, Jamile? Sim. O único parasita que usa o que não deveria usar aqui somos nós, tá? Porque todos os outros seres da Terra, ele faz o uso adequado daquilo que é de direito. Nós não, queremos a água para mais, a gente, se for só beber água e se banhar, não, a gente quer usar água para mais. A gente, na questão do oxigênio, a gente degrada, né? Então, quer dizer, eu quero oxigênio para mim, mas eu não quero oxigênio para o outro ser vivo. Então, eu vou degradar. Até o momento que vai faltar tanto para o outro ser vivo, quanto para mim também. Então, é o que eu falo, ela vai sim fazer a fotossíntese, vai produzir e consumir o oxigênio, porém ela vai devolver uma quantidade maior, uma quantidade que lhe é direito para a natureza, tá? Na atmosfera, para que a vida... Tá bom, obrigada, Jamile, linda, você participou da minha aula, agora tá legal. Gente, participem, tá? Para quem também não concorda comigo aqui, pode falar, não, eu concordo com o Trump, não existe negócio de aquecimento global, não.
O que foi isso? Alguém levantou a mão? Professora, Oi, uma dúvida que surgiu do nada aqui. pode Qual é perguntar. a diferença daqueles do oxigênio normal, assim, que a gente respira, e daqueles que vai... O nitrogênio? Sabe? É. Eu sei assim, a gente tem uma quantidade maior de nitrogênio do que de oxigênio que a gente consome. Mas se falar em quantidade, é bem complicado para mim, porque você sabe que eu sou péssima com esse negócio de número. Mas eu posso mandar para vocês, tá? Mas precisamos sim do oxigênio, do nitrogênio, do dióxido de carbono, do ozônio. Precisamos de mais uns 3, 4 elementos que estão na atmosfera para poder viver. A gente não pode viver só de oxigênio, também não dá para viver só de nitrogênio. Então, a gente consegue consumir ali, a gente precisa de uma quantidade. Se eu não me engano, é mais de... se eu não estou enganada, tá? Posso estar falando besteira aqui. Mas, se eu não me engano, parece que é a quantidade maior de nitrogênio do que de oxigênio, se eu não me engano. Ou é o contrário. Eu sei que tem uma quantidade ali, tá? Mas eu vou procurar e vou mandar para vocês, tá? Tá bom. Bem? Tá bom. Mas o único, assim, o oxigênio, se a gente parar para pensar, ele é extremamente pesado. As partículas dele, já que ele é tão volátil, ele consegue se agarrar a mais 4 elementos, ele é um material extremamente volátil e mais pesado. O carbono em si, eu não posso respirar o dióxido de carbono, porque ele vai simplesmente se prender ao meu corpo e transformar isso em elementos tóxicos para mim. Então, ele vai entrar na minha corrente sanguínea, ele vai me contaminar e a morte vai ser rápida, porque ele é uma partícula um pouquinho maior, se eu não estou enganada. Então, ele acaba me envenenando, né? Então, eu não posso simplesmente ir lá e respirar só o carbono, o dióxido de carbono. Vocês já ouviram falar de pessoas que colocam churrasqueira dentro de casa, às vezes para aquecer? Vocês já viram falar isso daí? Que as pessoas colocam, principalmente quando moram em situação de risco, né? Moram em favelas, assim, às vezes fica muito frio e as pessoas colocam a churrasqueira dentro de casa para poder aquecer. E o que acontece? Nessa questão química, você transforma o oxigênio em dióxido de carbono, em carbono, e as pessoas que estão lá dentro, elas param de receber a quantidade de oxigênio e começam a receber somente monóxido de carbono, né? Dióxido de carbono, monóxido de carbono. Começam a receber monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono, ele vai envenenar, né, a sua corrente sanguínea e vai te matar aos poucos. As pessoas que se envenenam de monóxido de carbono, ela simplesmente apaga. Ela tem um problema neural, ela apaga, ela desmaia, né? E ela não consegue acordar. E aí, aos poucos, ela vai sufocando sem perceber que está sufocando e morre. Então, não se pode ligar nada, assim, acender uma churrasqueira dentro de um lugar fechado. Nos iglus, se vocês já perceberam, os iglus ela tem a chaminézinha, porque simplesmente o monóxido de carbono é mais leve, então ele vai sair para aquela chaminézinha e vai embora. Porque naquela região fechada, eu não posso ter só o monóxido de carbono, eu tenho que ter o oxigênio, tem que ter o nitrogênio na proporção certa para a minha vida. Se eu tiver só monóxido de carbono, eu vou morrer, tá? Passar, porque senão a gente vai demorar uma vida para isso daí. Mas eu falei aqui? Para que a vida na Terra seja possível, é preciso que ocorra uma interação entre diferentes fatores químicos, físicos e biológicos. Nesse sentido, a atmosfera se torna um elemento fundamental para a manutenção e existência dos seres vivos, por consequência, o ciclo do carbono. Então, eu preciso fazer essa interação física, química e biológica na questão do carbono. Não posso ter somente carbono na minha atmosfera. Tem planetas que é dióxido de carbono. Se eu não me engano, Marte ou Mercúrio, que a atmosfera é monóxido de carbono. E lá a vida, do jeito que a gente conhece, lembrando que eu estou falando da vida do jeito que eu conheço, que nós conhecemos, é impossível, tá? Então, para que haja vida do jeito que a gente conhece aqui, eu preciso ter uma quantidade de monóxido de carbono? Preciso. De carbono? Preciso. Porém, eu não posso ter somente o carbono. Biosfera. Assim como o carbono entra na biosfera terrestre, seja com CO2 ou CH4, não me pergunte o que é, que eu não tenho a mínima ideia do que seja isso, eu sou péssima em química. As plantas realizam mais de uma vez
A fotossíntese, ela precisa respirar, né? Ela precisa viver, ela precisa se alimentar. Então, ela faz mais de uma vez a fotossíntese por dia, tá? Acontece quando outros seres na cadeia alimentar consomem as plantinhas. Então, se eu como muita saladinha, eu estou me alimentando também de carbono. Então, quando eu for emitir, além da respiração que eu expiro oxigênio e devolvo gás carbônico, uma questão de que eu estou consumindo também o carbono, eu acabo fazendo essa troca, essa queima, eu faço essa troca lá no meu pulmãozinho. Eu também vou acabar emitindo carbono porque eu me alimento da plantinha, então eu tenho mais carbono no meu corpo, tá? Não há controle de ingestão de carbono, então quer dizer, eu não vou estar simplesmente só ingerindo carbono e guardando para mim, eu vou ter que devolver ele para a natureza, fazendo com que o gás também seja consumido, dando continuidade ao ciclo. Então, existe uma teoria, eu falei isso na outra aula, que eu brinquei, e falei sobre a questão da Anitta, que falou que o pum do boi é prejudicial à atmosfera, né? Ela emite gás carbônico. Tá certo, não tá errado. Quanto mais gado, maior será o consumo vamos falar assim, de grama, né? Ele vai pastar, então ele vai ficar pastando, vai ficar consumindo, e ele não consome pouco, ele consome muito a questão de plantinha, vamos falar plantinha. Então, ele vai transformar isso, já que ele não pode acumular, ele vai fazer o que? Ele vai transformar isso em carbono, e vai emitir, sim, por duas formas, por respiração e pelo gás metano lá, ele vai emitir também. Então, pelo peido, Pro. É o único fator? Não, porque o ser humano também consome carbono e ele também vai emitir. Então, não é somente a questão do gado. Tem uma participação no aquecimento global? Tem, mas não é o único, não, tá? Então, vamos parar com esse negócio de achar que a Anitta é uma das pessoas mais inteligentes da face da Terra, que não é. Porque quanto maior o consumo de carne, sim, vou precisar de maior gado. Mas isso é um fator principal? Não, ele é uma fração também na questão do consumo de emissão de carbono. Não é o único. Então, posso parar de comer carne hoje, Pro? Pelo preço que tá, deveria, né? Porque tá muito caro. Na questão, eu vou falar uma coisa para vocês que eu demorei muito para aprender. Porque, para falar a verdade, essa parte do biólogo... Ui, me assustei, Jamile. Mas os veganos, não sei o que lá, falam que a gente não pode comer carne. Mas tem alguns profissionais que falam que a gente precisa de carne no nosso corpo. Precisa. É uma questão de que a gente veio desenvolvendo, né, há milhares de anos. Essa questão de que o homem precisa do ferro, precisa dos elementos que estão lá na carne. Então, quando a pessoa é vegana mesmo, não sei se aí tem alguém vegano aí, gente? Vegano mesmo. Tem alguém? Vegetariano, vegano, tem? Não? Todo mundo é carnívoro. Acho que não, né? Porque as coisas custam dinheiro do caramba e aqui é rico. Então, aí é que tá. Quando a gente tem essa questão do vegetariano e do vegano, biologicamente, se eu só consumo verduras, legumes, não consumo carne, eu acabo tendo um desequilíbrio. Eu preciso da carne, eu preciso de consumir a carne. Por quê? Porque a questão evolucional, a gente vê questão de evolução, a gente só tem essa estrutura óssea, muscular, porque o homem lá no passado começou a consumir carne. Então a gente veio desenvolvendo, né, na questão da evolução, essa necessidade do consumo da carne. Quando alguém é vegano ou é vegetariano, ele tem que tomar uma suplementação de várias vitaminas, dentre elas o ferro. Porque se eu não consumo ferro, eu acabo perdendo densidade óssea e muscular. Uma questão de não estar me alimentando com a carne. Então, a gente tem uma questão de uma balança, um equilíbrio, né? Eu não posso simplesmente fechar meus olhos e falar assim, vou parar de consumir carne. Posso. É direito? Pode. Porém, eu tenho que passar no nutricionista e ele vai me passar uma suplementação para que eu consiga equilibrar essa questão da minha dieta.
na questão proteína, questão de ferro, preciso do ferro, para mim poder fazer também a digestão desse alimento, porque eu vou precisar de alguns elementos que estão só na carne para poder fazer a digestão. Então, sim, o Jamile, faz mal parar de consumir carne e não ter uma suplementação. Normalmente, vegano faz suplementação, tá? E voltando aqui para a questão dos oceanos, eu não sabia. Se alguém fala assim também, Pro, eu não sabia, então somos dois, mas eu não sabia. Existe e eu fiquei sabendo depois disso mesmo. Eu assisti um documentário em que veio falando sobre essa questão do gás carbônico, da questão do oxigênio na Terra. Tem na Netflix, eu esqueci, eu vou trazer para você. Acho que é Strange the Rock. E tem um episódio que fala sobre a questão oxigênio, questão aquecimento global e o ciclo do carbono. Eu vou ver se eu acho e mando para vocês. E eu achava, assim como vocês, que a Amazônia, né, a floresta amazônica, ela era o pulmão da Terra, né? E até eu descobri que não era, que quem faz essa questão da troca, que transforma, que faz a fotossíntese, que transforma o gás carbônico em oxigênio e faz essa troca, é a fotossíntese das algas marinhas. E, para falar a verdade, tem muito mais, né? Vamos falar a verdade assim, tem muito mais sentido do que somente a floresta amazônica, porque ela é pequena comparada com o restante do planeta. E ela faz essa questão da fotossíntese, e ela sim faz a transformação do carbono com oxigênio. Então, o oceano, a vida marinha oceânica, ela é extremamente necessária para a nossa vida aqui na Terrinha. Então, se eu faço aquecimento global e eu faço com que a vida marinha comece a diminuir, eu estou diminuindo meu tempo de vida aqui na Terra, porque a questão do carbono vai aumentar muito mais. Eu não vou ter essa questão da fotossíntese, eu não vou ter a quantidade de oxigênio suficiente, e o ciclo do carbono, ele vai acabar deixando acumular muito mais carbono na atmosfera, fazendo com que a radiação solar não incida no mar, não chegue até a vida marinha, e eu vou acabar me prejudicando. Então, o oceano é extremamente necessário para a vida que a gente conhece aqui na Terra, para que ele faça o ciclo do carbono e transforme ali o carbono em oxigênio, para que eu consiga estar aqui, tá? Se eu aqueço os oceanos, eu acabo perdendo. Não é só questão dos polos, não, gente. O pessoal fala assim, o aquecimento global vai fazer as geleiras derreterem. Não é só isso, não é só a água vai subir na praia, então, quer dizer, não vai ter mais... É tudo. Eu vou mudar toda a questão da vida marinha, que é extremamente sensível. Qualquer aquecimentozinho, ou talvez o fato de não ter luz solar, eu acabo prejudicando a mim. Em Camboriú, se alguém já foi lá, eu passei por Camboriú, nem fui lá, mas são torres imensas. Aqui, se a gente acha que prédio aqui em São Paulo é grande, é que vocês não foram para Camboriú. Aí eles fizeram aquelas torres imensas na beira da praia. A luz solar pega daqui para lá. Então tem uma faixa da praia aonde não tem mais vida marinha. Não tem peixe, não tem alga, não tem coral. Ali não tem vida marinha, porque não tem luz solar naquela região. Então, eu preciso preciso da luz solar para fazer o quê? Fotossíntese. Eu preciso da luz solar para gerar vida, para ter vida ali. Então, se eu não tenho a luz solar, eu acabo matando toda aquela região de vida marinha. E aquela região não tem mais vida marinha porque o homem resolveu construir torres imensas, então ali é muita sombra, a água esfriou, e ali não tem vida marinha, não tem nada, tá? Então, quem foi que prejudicou ali? Fomos nós. Então, se eu aumento a quantidade de carbono na Terra e essa luz solar não consegue incidir nos oceanos, principalmente nas camadas mais profundas, eu vou acabar diminuindo a vida marinha, vou acabar fazendo assim com que eu não tenha oxigênio suficiente para que eu, Edileus, esteja aqui na Terra, tá? Dúvidas? Lamúrias? Alguém já foi para Camboriú? Vamos lá.
Para concluir as etapas do ciclo bioquímico do carbono, precisamos falar do papel da litosfera, terrinha, tá? Durante esse processo, com a sedimentação de calcário no fundo dos oceanos. Pode acontecer o processo de subdução, isso é, a rocha é arrastada para o manto da Terra em função de sobreposição de placas tectônicas uma na outra. Alguém quer falar, Marisa? Não. Não, então desliga o microfone. Depois você pode ligar para falar comigo, para não me sentir mal, tá? Lembrando que essas camadas da Terra, elas estão sempre em movimentação, um pouco mais rápidas, outras não. Por isso que existe o terremoto. O terremoto, para falar a verdade, é uma falha. Pode ser um buraquinho, pode ser uma rocha que entrou e vai fazer isso aqui. Uma lombadinha. E aí tem um terremoto, né? A Terra toda treme. Então, essas sedimentações, de certa forma, ela vai se movimentando para o centro da Terra, tendo aquecimento. Conforme for a questão do aquecimento naquele local, ele vai voltar por erupções vulcânicas, aquela quantidade absurda de CO2 que vai ser jogado para a nossa atmosfera. Houve momentos na Terra, e a gente consegue perceber isso analisando tanto árvores quanto a questão de sedimento da Terra com um pedaço de rocha, houve momentos em que houveram erupções vulcânicas tão grandes que, igual o Vesúvio, que foi lá na Itália, foi uma erupção vulcânica muito grande. Se a gente pegar árvores aqui da Amazônia, que tem seculares, e cortar, tem lá uma camada de carbono que ficou sedimentada naquela árvore. Então, eu sei o período que houve esse aquecimento e esse carbono foi emitido para a atmosfera terrestre. Itália, Brasil, né? Lá na Amazônia. Então, se eu tenho alguns momentos em que a Terra houve algo, ou erupções, em que eu consigo catalogar em que período que foi, e ela vai mudar, sim, a questão das plantas, vai aquecer. Aquele momento vai dar um aquecimento global mesmo. Em algumas regiões vai ter furacões, outras regiões vai ter seca, justamente porque esse carbono está vindo de um jeito que não era para estar vindo para a Terra, tá? Vou dar uma aceleração, não vai dar tempo, tá, gente? Lembra que efeito estufa, ela é necessária para a vida no planeta Terra. E esse efeito estufa, ele tem um equilíbrio. Eu não posso nem para mais, nem para menos. Tem que ser o certinho. E continua. Então, assim, quando a gente fala do efeito estufa, é como se eu tivesse colocado, vocês sabem que eu odeio essa palavra, uma cúpula, né? Ali na atmosfera. Agora, pensa, se eu tenho essa cúpula, vamos pensar numa planta. Eu pego a plantinha, planto ela no vasinho, bonitinho. Aliás, se vocês quiserem fazer isso com a violeta da mamãe de vocês, podem fazer que dá certo, super certo. Pego lá, coloco a plantinha. Coloco uma tampa de plástica. E aí eu coloco ela numa condição, de certa forma, que é até viável. Coloco a água, que vai metabolizar, vai virar da fotossíntese oxigênio, nitrogênio, tudo bonitinho, porque ali eu tenho oxigênio e nitrogênio, o gás carbono na quantidade exata. Só que aí eu vou lá e coloco ela numa região onde ela vai receber luz solar, que ela vai precisar. Só que aí, um belo dia, eu falo, não quero. E pinto tudo de cinza. Ai, meu Deus, alguém vai ter que sair, o Zezinho vai ter que sair. Aí eu pinto tudo de cinza. Essa luz solar, ela não vai entrar com a mesma incidência. Ela vai fazer o quê? Vai bater e vai voltar, vai bater e vai voltar. E aqui entrar, ela vai conseguir entrar e não vai conseguir sair. Então, vai ficar esse calor lá dentro. O que vai acontecer com a planta? Ela vai morrer. Então, o efeito estufa é isso. Se eu acelero esse processo do efeito estufa com gás carbônico, eu vou acabar aquecendo tudo. E lembra que eu falei da vida marinha? Se eu começo a aquecer a água oceânica, eu acabo matando a vida marinha, que é uma linha bem tênue. Eu acabo não tendo oxigênio e nem gás carbônico suficiente para o meu consumo. Aliás, gás carbônico sim, mas oxigênio não, tá? Esse daí vocês já tinham visto na aula anterior. Aqui, ó. O Sol, radiação solar, uma parte dessa radiação solar vem, entra na Terra, a outra volta.
Se eu mantenho aqui, ó, gás carbônico uma quantidade muito grande, vai vir uma pequena parte, para falar a verdade, desses raios solares, só que ela vai voltar e na hora que ela voltar, vai voltar de novo. Porque vai criar como se fosse uma tampinha. Então, vai ficar sempre assim e vai aquecer para mais essa região, tá? As causas: queimada, indústria, humano, a questão de você tá... Aí, quando a gente fala da questão do gado, né? Ah, mas é porque o boizinho peida e ele acaba emitindo muito metano. Não, não é só questão disso. Desmatamento, gente. Se eu corto as árvores ali daquela região, onde é o nosso sovaco da terra, eu faço com que aqueça para mais. Essas plantas, e coloco só pasto, ela não vai fazer a fotossíntese suficiente para que eu tenha gás carbônico e oxigênio suficiente naquela região. Não vai diminuir a questão, a troca de calor ali. E aí eu ainda vou meter uns bichos lá. Eu vou meter o gado, que vai, além de consumir a planta e transformar em gás carbônico, ele vai emitir, a superpopulação também vai precisar mais de oxigênio naquela região. Então, quer dizer, não tem um equilíbrio. Eu preciso de um equilíbrio, é o que eu falei para vocês. O único ser na Terra que, ao invés de estar aqui contribuindo, é o ser humano. O ser humano só está aqui para poder usar. Então, se ele pudesse, para falar a verdade, pudesse ir numa região alta e pegar o ar, o mais puro, e invasar para ele, ele faria isso lindo e maravilhoso, nem que ele não fosse usar, mas ele faria isso. E já as plantas, quando ela faz a fotossíntese, ela vai consumir o oxigênio e vai devolver para a natureza o que ela não precisa. Mas ela é ela. Só que aí eu tenho, numa região onde não tinha gado, uma quantidade muito grande de gado, onde ele vai estar consumindo a plantinha, transformando em gás carbônico e emitindo para a atmosfera, tá? Então vamos lá aqui, as consequências e intensificações de efeito estufa na atmosfera é o aquecimento global. Então, se vocês acham que não existe, que isso daí é uma lenda da esquerdalhada, né? Que a galera fala, mas a esquerda que usa isso. Não. O aquecimento global, ele é normal, ele vai acontecer e ele acontece em períodos, aquecimento e também a era glacial. Porém, nós não estamos conseguindo, às vezes nós estamos acelerando esse processo, porque estamos jogando muito gás carbônico, muito dióxido de carbono. As outras camadas da atmosfera não estão conseguindo fazer o seu processo natural do seu ciclo natural de vida, o que ela deveria fazer, e estamos aquecendo cada vez mais a nossa casinha, a nossa terra. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Não é uma teoria, é verdade. Estamos, sim, no processo de aquecimento global extremamente grande. Aquela frase do senhor Flávio Bolsonaro, eu não tô nem aí, eu vou falar isso mesmo, se tivesse aquecimento global não estaria tão frio, isso daí é uma falácia muito grande. Não é porque tá frio hoje, né, que não há aquecimento global. E é triste escutar isso. Gente, não é frio, é ciclo do movimento da Terra, incidência solar. Então, a gente vai ter momentos onde a luz solar vai estar incidindo na região onde eu moro, que se chama verão, e aí aquela região vai receber mais luz solar e vai estar quente, e vai ter momento em que a Terra vai estar incidindo menos luz solar, que é nesse momento que você vai estar entrando no outono e inverno. E aí a Terra faz esses movimentos aqui, isso que tem momento calor e momento frio na Terra. Não é porque está frio que não existe aquecimento global, porque existe sim. Porque o aquecimento global, a gente não pode esquecer que eu não vivo no mundinho de São Paulo, São Paulo aqui que é o Inácio Monteiro. Eu vivo no mundo, num planeta que está girando, onde existe regiões que tem tufões, porque ela está bem na linha do Equador norte. Então, quer dizer, aquela região ela recebe uma onda de ar frio e faz com que essa onda de ar quente faça isso aqui, transforme em tufões. E eu vivo numa região aqui no sul
em que simplesmente eu vou ter chuvas. E se não tiver chuva, como aqui em São Paulo não está tendo chuva, eu vou viver numa extrema seca, porque eu estou próximo ali do Equador. Então, quer dizer, a incidência solar aqui é muito maior. E se eu ficar nessa pegada de que não existe aquecimento global, os primeiros locais onde vai sofrer drasticamente essas mudanças vai ser justamente a região sul. Então, vai começar a sofrer muito mais com as secas do que a região norte. Então, a gente tem que parar com esse negócio de achar que não existe. Existe, sim, um aquecimento global, sim. E ele está cada dia mais. Então, assim, segundo as pesquisas científicas, a temperatura média da Terra nos últimos 100 anos sofreu elevação de 0,5 graus. Pro, pelo amor de Deus, 0,5 graus? 0,5 graus em 100 anos. Isso daqui tem uns 40 anos. Celular. A quantidade de carro que a gente tem nas ruas aumentou e está aumentando exponencialmente há mais ou menos uns 10, 15 anos. Mais ou menos, tá? Porque, para falar a verdade, há 20, 30 anos atrás, não tinha essa quantidade de carros que tem. A quantidade de caminhões que tem hoje não se compara à quantidade que tinha há 30 anos atrás. Então, quer dizer, em 100 anos, conseguimos aumentar, em 100 anos assim, né? Porque a população aumentou muito. Mas em relação à indústria, que ela é mais nova, tem uns 60, 70 anos que está essa industrialização mundial, a gente vê em 60, 70 anos fazendo com que a temperatura global aumente em meio grau. E isso, se a gente parar para pensar, se a gente... Aí deixa eu continuar aqui a frase que é muito... Se a atual taxa de poluição atmosférica seguir na mesma proporção, indústria, carros, agricultura, ela continuar incidindo, aumentando do jeito que a gente está usando, estima-se que entre 2025 e 2050 a temperatura apresentará aumento de 2,5 a 5 graus. Então, galera, quando vocês forem para a praia lá e tiver 31 graus, vocês podem parar para pensar que pode estar daqui pouco tempo, que a gente está em 2021. Então, daqui 4 anos, ela pode estar em 33 graus ou mais, tá? Então, a temperatura global, ela pode aumentar de 2,5 a 5 graus. É muita coisa. Posso até achar bacana na questão, a praia vai estar mais quente, eu vou poder entrar na minha piscina, mas a gente tem que pensar em vida, eu preciso me alimentar, eu preciso de ter a fauna e a flora impecável, eu preciso respirar. Então, se aumentar a temperatura em 5 graus, eu vou sofrer drasticamente. Então, efeito estufa está aí, a gente precisa começar a mudar os nossos pensamentos. Eu vou dar uma acelerada, tá? Como que eu posso fazer isso, Pro? Parar de usar não, mas diminuir o uso de carros, dar preferência ao transporte coletivo. Eu sei, galera, que é muito complicado a gente pensar em ônibus, principalmente numa pandemia, mas tem bicicleta, né, a gente começou a andar mais, eu tenho que aprender a andar mais, parar de usar Uber, coleta seletiva, infelizmente, somos os maiores somos muito consumistas e a gente acaba consumindo coisas para mais. Se eu for comprar uma traquinas, a traquinas em si, ela vem embalada numa embalagem de plástico, que o plástico demora até 500 anos para ser absorvido de novo pela terra. Essa embalagem de plástico, ela vai vir velada, tipo um pacotinho de cada 10, ela vem velada em outro pacote de plástico. Essa velação, ela vai vir dentro de uma caixa de papelão, que vai vir também velada com outro plástico. Então, quer dizer, a gente consome muito, e se a gente consome muito, a gente produz muito lixo que não tem como reciclar, mas a gente deveria fazer o quê? Fazer a coleta seletiva, porque não dá simplesmente você pegar o material e jogar no lixo, porque ali ele vai ter a destinação lixão. Deveria sim fazer a divisão de materiais que é recicláveis e materiais não recicláveis, tá? Reduzir o consumo de carne bovina, lembrando, bovina e suína, porque eu vou precisar de pasto, vou ter que cortar e essa superpopulação vai consumir o matinho e ele vai acabar
emitindo gás carbônico, tá? Fazer compostagem de material orgânico. Esse daí a gente vai ter uma discussão em sala de aula. Vocês estão aí ou eu tô sozinha? Eu sei que é hora do almoço, gente. Gente? Estou Oi, aí. professora. Ai, que susto. Eu dei uma acelerada porque senão vai ficar muito... Essa aula ela é muito extensa, porque é uma discussão com a gente, né, como pessoa, mas a gente vai discutir de novo isso. Eu tenho um vídeo para passar para vocês, uma reportagem, vou parar de compartilhar, tá? Uma reportagem de uma moça que durante 2 anos ela acumulou o lixo dela, todo o lixo que ela produziu em um potinho de vidro desse tamanho, sem mentira. E eu fiquei impressionada, eu acho que é uma coisa que tem que mandar, eu vou trazer para vocês isso, vou trazer a reportagem, vou mandar o vídeo para vocês no grupo hoje. É muito bacana, essa menina, ela é bem jovem, tanto é que ela usa roupa, até a roupa não servir mais nela. Ela não tem aquele negócio de ter o hábito. Eu vi isso aí, Você viu, professora, eu né? vi. Ela fica, tipo assim, 3, 4 meses com a mesma roupa, mó brisa. Imagina o Que fedor. nojo. Imagina o cheirinho. Ela produz o próprio shampoo, a própria maquiagem, não usa nada de plástico na casa dela. Então, às vezes, quando ela precisa comprar alguma roupa, aí tem a etiquetinha, ela guarda dentro do potinho. Ela não usa sacola plástica, ela usa sacola de tecido. Mas é muito difícil. E o certo, se a gente quisesse fazer Quem parte... é a pessoa que faz isso, professora? É uma moça, eu vou mandar para vocês hoje, é uma reportagem do Fantástico. Tem uns 3 anos já que fizeram essa reportagem, vou mandar hoje para vocês a reportagem. E ela não produz lixo de jeito nenhum. E eu fui assistir, eu fiquei pensando, falei, cara, tem que ser muito disciplinado para isso, porque ela consegue fazer a compostagem do material dela, ela se policiou em tudo. E é muito legal. Ela não tem nada de plástico na casa dela. Nada. Tudo que ela tem é de vidro ou de madeira. Ela produz, ela não tem embalagens. É muito bacana. Eu vou mandar para vocês depois a reportagem. Mas é igual a Marisa falou. Para você olhar assim, falar, mano do céu, a menina usa calça uns 4 meses para não ter que usar sabão para lavar. Porque o sabão, ele é desperdiçado, ele é jogado também no ambiente, né? Então, quer dizer, é um material que você descarta. É lixo. A luva dela, da reportagem, né, Marisa? É toda furada, assim, ó. Porque ela usa a roupa até acabar. Parece que deu traça no guarda-roupa dela, né? Aí as roupas tudo comida. Porque é o correto. De certa forma, se a gente quiser manter a vida humana por mais 100 milhões de anos, a gente tem que parar para pensar em algumas coisas, porque assim, se por um acaso amanhã tiver um sobreaquecimento e tiver uma grande quantidade de carbono, diminuir a quantidade de oxigênio, as plantas começarem a morrer e acabar a alimentação, os seres vivos vão morrer. Mas não são todos os seres vivos que morrem. Os primeiros a morrer seremos nós, humanos. Com o tempo, a Terra vai voltar a regenerar, mas eu não sei se essa civilização humana pode voltar a regenerar. Então, é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Se a gente quiser manter o ser humano na Terra, a gente tem que começar a manter, porque ela vai existir, ela vai viver mais uns 4 bilhões de anos, e mesmo se por um acaso o Sol explodir, ele vai queimar tudo que tiver aqui, ele vai simplesmente voltar a ser um planetinha, a Terra vai continuar. Entendeu? A menos que ele colapse ao ponto de explodir em milhares de pedaços. Mas se não, a Terra vai continuar. E aí ela vai regenerar. Mas a vida humana, que é a que nós conhecemos, ela é o ser mais sensível que tem. Os animais, eles vão evoluir. Eles vão voltar. Mas a gente provavelmente não, tá? Então a gente tem que cuidar do que a gente tem aqui. É o que a gente tem. E para cuidar, a gente tem que parar de ser consumista. Os maiores problemas que existem é o consumismo. Porque quando a gente vai comprar roupa, eu mesmo, falo por mim, eu não compro uma calça, compro 2, porque falar que ela não ficou legal, mas eu compro 2. E aí, depois, quando a gente vir discutir essa questão do lixo, da questão do ambiente, a gente vai voltar a falar sobre isso, tá? Do porquê que não deveria ser viável comprar tanta roupa, por que a gente não deveria comprar tanta coisa com embalagem.
E a gente tem todo um pensamento muito egoísta. Então, essa menina, ela teve um pensamento muito mais social. Eu consumo o que eu preciso. O que eu não preciso, eu não vou consumir. E ela tem uma vida bem regrada mesmo, muito regrada. Tá, galerinha? Vou parar aqui a gravação. Todo mundo colocou o nome lá no número e série lá no chat? Acho que sim. Também acho. Então, Vou colocar de novo. voltando de novo a falar. Deixa eu dar um recadinho para vocês, vou deixar também gravado. As minhas aulas da semana passada do formulário, pouquíssimos alunos responderam, então aproveita essa semana. Quinta-feira eu já vou fechar aquele formulário. Então, façam. A aula referente a essa aula aqui, os formulários eu vou mandar na sexta-feira, para a Alessandra, segunda-feira a gente vai enviar para vocês. Em relação ao retorno das aulas, existe uma previsão não é certeza, 35% a partir de segunda-feira, e vamos nos comunicando até chegar segunda-feira. Vamos voltar para segunda-feira? Não é certeza, gente. Não vai sair soltando fogos. Segunda-feira tô na escola. Porque não é certeza. Tem um monte de coisas, eu já falei para vocês, que a todo momento muda. Então, se por um acaso fizer isso aqui, ó... Aliás, se fizer isso aqui com a curva, vocês voltam. Se fizer isso aqui com a curva de mortes, que eu acho que é o que está acontecendo, se preparem para mais uma semana de live, tá? 2 semanas de live. Ok, galerinha? Ok. Acredito que a escola vai estar se comunicando com vocês durante essa semana.